Eu quero que você entenda nessa noite que aconteça o que acontecer, veja o que você vier na mídia. É a tentativa de uma história que a gente já conhece o final. Então não reda o pé do cristianismo que você serve. Quem conhece o final da história não sai da frente da batalha. Não querem destruir, abre aspas, os crentes. Querem destruir somente aqueles que falam o que está escrito no livro. Eles não querem fechar as portas da igreja. Eles só não querem mais que a gente pregue o que está escrito no livro. Por quê? Porque o livro está acima do rei, dos reinos e dos governos. O livro é Cristo. E Cristo é a sua palavra. Ele não olhou para a gente e disse: vocês são o entretenimento gospel. Ele não olhou para a gente e disse: vocês são o fantoche da república. Não, ele olhou para a gente e disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. As trevas não prevalecem contra ela. As trevas não prevalecem. Elas não prevalecem. Guerreiam, mas não prevalecem. Brigam, mas não prevalecem. Abra comigo a sua Bíblia, igreja, no Evangelho de Jesus. Segundo escreveu João, capítulo de número 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1. Oh, glória a Jesus. Eita, que ceia boa. Estou com a voz embargada. Ah, não tem coisa melhor do que a presença de Deus. Fica entupido não, tá, irmão? Não fica entalado não. Sentiu a presença da glória, que é para não ficar engasgado. Oh, Jesus, que presença santa. Quem encontrou? João, capítulo de número 1. Diga amém. Vamos ler dos versículos, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim o texto: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, nele estava a vida. Vem comigo e diga nele. Diga nele. Isso. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. E você diz amém. Em algumas versões, o versículo 1 do capítulo 1 vai estar escrito assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então você entende que verbo é palavra e palavra é verbo. Vamos lá de novo? Então você entende que dentro desse contexto, o que João está dizendo é que o verbo nada mais é do que a palavra de Deus sendo manifestada. Logo, verbo, o significado de verbo é palavra, e a palavra é o verbo. E aí no contexto que João está usando aqui, ele está usando isso para iniciar a narrativa biográfica de Jesus Cristo. E ele vai fazer isso de um jeito muito diferente dos outros que tiveram o mesmo período de convivência, que andaram com ele, que o conheciam, tanto quanto João. Mas todos os outros que vão iniciar a biografia de Jesus, nos seus livros, eles começam de um jeito diferente. Eles começam falando sobre Gabriel, por exemplo, o mensageiro. Eles começam falando sobre a maneira como Maria recebeu e como ela passou a gerar pelo Espírito Santo, coberta pelo poder do Altíssimo, para que viesse dar a luz ao Filho de Deus, mesmo não tendo relação com homem algum. Você vai perceber toda a construção genealógica no início dos evangelhos para apresentarem a descendência de Jesus, a hereditariedade de Jesus, a ligação dele com a casa de Davi, a correspondência do texto de Isaías, sempre voltada de uma maneira mais humana, mais biográfica mesmo. E João vai ser um ponto fora da curva, totalmente diferente de Mateus e dos demais.
ele não vai gastar absolutamente nenhuma linha, nem mesmo para poder mencionar que Maria era sua mãe ou que José foi escolhido para ser seu pai e seu educador depois do seu nascimento. Ele já vai direto no ponto aonde ele parte do conhecimento que ele desenvolve pela convivência dele com Cristo, discernindo que, na verdade, a manifestação da sua existência não começa se dando pelo ventre de Maria, mas começa se dando por aquilo que ele já conhece, relatado por Moisés em Gênesis 1. E é por isso que no verso 1, ele já começa dizendo, no princípio, este mesmo princípio relatado em Gênesis capítulo de número 1, quando o texto começa dizendo, no princípio a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus. E aí o texto começa a narrar o verbo sendo manifestado, que nada mais é do que o quê? O que é verbo? E isso, a palavra. É a alusão a isso que João está fazendo quando ele começa a narrar a biografia de Cristo. Ele não começa a mencionar no ventre de Maria, ele não começa a mencionar ou a datar a existência, apesar de carnal, de Cristo aqui na terra, a partir do momento que Maria começa a gerá-lo. Ele vai no ponto da existência de que ele tem consciência de que Cristo já se manifestava antes mesmo de se fazer carne. Por isso ele diz no princípio e não no ventre. Por isso ele diz no princípio e não na mensagem do anjo Gabriel. Entenda, isso não invalida de maneira nenhuma a biografia original da conceição virginal de Maria para Jesus Cristo. É apenas uma forma e uma perspectiva que nenhum outro ainda havia apresentado. E é interessante, no tempo presente que nós vivemos, nós podemos observar o prisma, o olhar de João tão profundo para a eternidade, compreendendo que na verdade Cristo já estava presente muito antes da cruz, muito antes do ventre de Maria. Há uma frase filosófica que eu amo muito, onde diz assim: antes do haja cruz, ele já existia no haja luz. Não é plano B. As pessoas às vezes elas são tendenciosas a acreditar que tudo aquilo que a gente vive ou que Cristo passou a manifestar a partir do momento que se fez carne entre os homens, na verdade é correspondência do plano B, abre aspas, que que Deus inaugurou ainda no Éden, depois da queda de Eva e de Adão, do homem e da mulher. Mas na verdade ele não é plano B, ele não é opcional, ele é plano A. A própria palavra de Deus garante aquilo que a gente está falando aqui agora. Ela diz que o Cordeiro já estava preparado e não foi depois da fundação do mundo. Se você conhece o texto, você lembra. O Cordeiro já estava preparado quando, gente? Quando? Quem lembra, gente? Quando? Antes da fundação do mundo. Então por isso que é uma forma de João ver, é um prisma interessante, e é propício nessa noite a gente debruçar sobre esse texto, porque ele vai colocar todo o poder de Deus, que é revelado e manifestado em Cristo, dizendo que ele é revelado desde o princípio, pela manifestação da sua palavra. Camille, por que isso é diferente para a aplicação dos nossos ouvidos hoje, daquilo que você está falando? Porque quando você absorve esse entendimento, você também absorve com ele o entendimento de que se você tem posse dessa palavra, tem posse desse Deus. Se você tem posse desse Deus, tem posse do Filho que ele enviou ao mundo. E se você tem posse da autoridade do nome de Jesus Cristo dentro de você, você também tem a mesma autoridade que o Pai lhe concedeu em seu nome. Para quê, Camila? Para viver os milagres que ele viveu, para andar como ele andou, para projetar como ele projetou, para ser intencional como ele foi, para libertar como ele libertou, para ressuscitar como ele ressuscitou, para curar como ele curou, para transformar como ele transformou, para levantar como ele levantou, para acreditar como ele acreditou, para continuar aquilo que ele começou. Foi ele mesmo que disse, não foi eu, foi ele mesmo que disse: aquele que crê em mim, obras maiores do que eu ele fará. E para que isso não seja
uma filosofia ou um sermão interessante de uma pregação, porque o evangelho, irmãos, não é tópico. Evangelho não é uma construção bela de uma exegese. Paulo deixa claro aos romanos: o evangelho é o poder de Deus. E é disto que nós estamos falando, sobre uma palavra que transforma, sobre uma palavra que liberta, sobre uma palavra que muda destinos, que quebra maldições, sobre uma palavra que faz água se transformar em vinho, sobre uma palavra que inaugura um antes e um depois na vida de todo aquele que se alinha a ela. Por isso João vai centralizar o entendimento de que Cristo é a sua palavra e de que a conceição de Maria e todo o ministério exercido por Cristo e manifestado a todos os homens aqui na terra, ele é uma parte, a parte mais importante, mas de um todo que não começa no ventre de Maria, mas que já fazia parte do plano original de Deus para todo aquele que estiver de posse da sua palavra. Quando Jesus vai ser assunto aos céus, antes, na verdade, de se entregar e deixar claro que depois disso ele iria ser assunto aos céus, e a gente vê o cumprimento dessa palavra em Atos, capítulo de número 1. Um dos seus discípulos vai chegar para ele e vai dizer, quando ouve ele dizer assim: eu vou para o meu pai. Aí o discípulo pergunta para ele: mas tu estás conosco tanto tempo, vai para o teu pai, mostra-nos o pai. E ele disse: ora, tu ainda não vês o pai? Quem vê a mim, vê o pai. Porque eu e o pai somos lá na criação de todas as coisas. Qual foi a primeira palavra na criação do homem, que o Senhor manifestou? Façamos. Você vê uma conjugação que manifesta outra presença, outra pessoa, por que não dizer o Deus Trino? Entenda isso. Agora vem João e diz: no princípio era o verbo. O que ele está dizendo? No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. De quem propriamente ele está falando, gente? De Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida. Então, compreendendo que a palavra é Deus, que a palavra é Jesus, compreendemos que quem está nesta palavra, nela também tem vida. Ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e nele estava a vida. Então, se dentro deste contexto eu perguntasse para você, aonde está a vida, você deveria responder que a vida está onde? Na palavra. E se eu perguntasse para você, aonde está a palavra de vida, você deveria dizer: em Jesus. Porque entenda, isto tudo é a mesma pessoa e tem o mesmo propósito, apesar de agirem de tempos e em formas diferentes. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Por exemplo, Jesus, quando vai converter, salvar a vida de Saulo no caminho de Damasco, Atos capítulo de número 9, ele se manifesta de uma maneira, ele se manifesta em luz. Completa para mim, para eu ter certeza que você está acompanhando. Ele se manifesta em? O texto diz que Saulo já tinha cartas de autorização para levar presos alguns que eles consideravam serem discípulos de uma seita, mas na verdade eram discípulos do Evangelho de Cristo. E foi até Damasco a fim de conduzi-los presos e levá-los a Jerusalém. Só que subitamente, diz o texto, no caminho de Damasco ele foi cercado por um forte resplendor de luz. Quem era aquela luz? Quem lembra? Quem era aquela luz? Jesus. Jesus se manifestou em luz. Completa aí para mim, por favor. Jesus se manifestou em? Jesus se manifestou em? Jesus se manifestou em luz. Não se manifestou de nenhuma outra forma. Por quê?
Porque ele sabe que precisava atravessar as trevas mais densas do mundo. Quais são as trevas mais densas do mundo? As trevas mais densas do mundo não são as obras da malignidade, não são os rituais praticados, exercidos ou aprendidos pelos adeptos das trevas. Não, você se engana. Não é o derramamento de sangue, pessoas ou bichos. Não, as trevas mais densas das obras das trevas, elas moram na ignorância. Por isso todo o restante que você vê de obra carnal, de obra maligna, vai ouvindo aí, prostituição, pedofilia, vícios e etc, de tudo aquilo que vem para manifestar a obra do diabo, que é matar, roubar e destruir. Veja, tudo isso é secundário. A prioridade de trabalho de Satanás está em cegar o entendimento do homem. Inclusive é o próprio Jesus que vai deixar isto claro. O que ele vai dizer sobre isso? O príncipe deste século ensinou eles a serem viciados de droga? Não. O príncipe desse século ensinou eles a adulterarem? Não. Porque tudo isso é obra da carne. Ninguém precisa ensinar pra gente. É só a gente dar vazão à carne que ela desenvolve a consequência de sua natureza caída. Então o diabo não trabalha propriamente aí. Ele só consegue se realizar nisso quando entra a tua parceria dentro disso. Qual é a obra prioritária de atuação do império das trevas? A cegueira no entendimento. É por isso que a própria palavra de Deus vai dizer: o príncipe deste século, o que ele está trabalhando? Ele fez o quê? Olha o que diz o texto: porque o príncipe deste século lhe cegou o entendimento, para que eles não cheguem ao conhecimento da verdade. Por quê que ele quer que o nosso entendimento esteja em ignorância? Porque foi o próprio Jesus que também deixou claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Satanás, escute isso, Satanás, para cativar alguém, para tornar esta pessoa prisioneira, para tornar esta alma cativa, ele precisa cegar o entendimento, te fazendo não acreditar em tudo aquilo que Deus revela sobre o seu filho e que o seu filho revela sobre si mesmo. Jesus, por exemplo, em alguns sermões vai apresentar o que parece um bordão de pregador, mas não é um bordão de pregador. Ele vai pregar e ele vai dizer assim: em verdade vos digo, em verdade vos digo. Quem já leu isso em algum sermão ministrado por Jesus? Ele começa a falar e antes de entregar o conteúdo do que quer dizer, ele diz: em verdade vos digo. O que isso significa? Ele está dizendo: o que eu falo é verdade e eu sou a verdade que eu falo. O que ele está dizendo? A verdade que eu sou é a verdade que eu falo, porque eu sou a verdade que falo e faço a verdade que falo. Eu sou. Ele está dizendo: eu e a verdade somos uma coisa só. Deixa eu te contar um negócio. E se nessa noite eu te dissesse que a verdade que o mundo quer esconder de nós não é uma história? Eu queria que você fosse boca de Deus para alguém aí agora. Diga assim para essa pessoa: a verdade não é uma história. Diga para ele assim: a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. A verdade não é uma narrativa. A verdade não é uma historinha. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Por que ele aparece para Saulo em luz? Porque ele diz que a manifestação da sua palavra, de acordo com o que João escreveu no capítulo 1, se revela em luz. Presta atenção: aonde tem palavra tem luz. É isso que ele está dizendo. A ignorância de Saulo não estava baseada, por exemplo, em ritos da malignidade, como eu acabei de exemplificar aqui entre nós agora. Não, pelo contrário, ele pertencia ao que depois ele vai chamar de seita, de um dos costumes mais rigorosos daqueles que defendiam Jerusalém e Israel. Na verdade, ele era um religioso. Veja, não havia nele nenhum comportamento imoral. Inclusive a perseguição dele em relação aos cristãos não era deliberada pela maldade, mas é porque ele acreditava que estava fazendo a coisa certa. Então compreenda. Agora, quando Jesus se revela
Para ele, no caminho de Damasco, Jesus não se revela em fogo, não se revela em água, não se revela em vento, mas manifesta aquilo que João viu na ilha de Pátimos quando se aproximou do Cristo glorificado no arrebatamento. Seu semblante era como o sol quando sai em sua força. Quem é que aguenta olhar para o sol? Na verdade, o que o texto diz é que ele brilha mais do que o sol. João tentou explicar o resplendor que via no reflexo dos seus cabelos. Tão brancos eles eram, ele começa a dizer, é como a lã. Mas se você vê Apocalipse, você percebe que não há referência aqui na terra para ele conseguir escrever o texto. Aí ele continua e diz, os seus cabelos eram brancos como a lã. Só que ele continua, porque ele está tentando capturar alguma referência para tentar traduzir para a gente o que ele viu e ele não consegue. Porque ele nunca viu o tamanho resplendor de luz, nunca viu o tamanho a brancura, nunca viu o tamanho reflexo. Aí ele continua e ele diz, mais alvos do que a neve. Foi o nível mais branco que ele conseguiu chegar para tentar traduzir a referência daquilo que ele está vendo. Porque afinal é difícil descrever o que ele viu. Porque Paulo também viu e disse, o que não subiu ao coração do homem, o que o ouvido não ouviu, são as coisas que estão preparadas para aqueles que esperam nele. É muito difícil. Agora veja. Então a manifestação dessa luz, ela só pode se dar pelo poder da sua palavra. Por isso Saulo vai viver a conversão. Porque diante de Jesus, que é o verbo vivo, palavra viva, ele vai aparecer num resplendor de luz tão forte. E depois você pode dar continuidade a esse diálogo que vai acontecer entre ele e Jesus no capítulo 9 do livro de Atos. Mas o que você vai perceber? Que quando ele vai ao chão pelo reflexo de luz, completa aí bem forte, quando ele vai ao chão por causa do reflexo de... A primeira pergunta que Saulo faz para ele é, quem és, Senhor? E ele responde o quê? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus. Então veja, Jesus se manifestou num forte resplendor de... Volta para João capítulo de número 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas. Era calai joremas, telebarracandaramai dehemi, de cai dehemi, de calauaçai. As maiores trevas que querem predominar sobre a terra habitam na mente humana, atuam na mente humana. Satanás quer cegar o teu entendimento para que você não chegue ao conhecimento da verdade. Só que há uma esperança. Eu acho que você não me ouviu, eu vou dizer de novo. Há uma esperança. E a palavra de Deus é tão clara sobre ela. Ele diz, Cristo em vós, esperança da glória. Há uma esperança. Aonde mora a esperança? Na palavra de Deus. Quem é a esperança? A pessoa de Jesus Cristo. Para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do maligno, as obras do diabo. Só tem uma pessoa que é capaz de capturar um entendimento que foi manietado pela ignorância de Satanás. E quem é, Camila? É a palavra de Deus. Só há uma maneira de revelar verdadeiramente ao mundo, seja como igreja e seja como cristão, a verdade de quem é Jesus. Como, Camila? Manifestando a sua palavra. Vem comigo, redobra a atenção. João capítulo de número 15, Jesus vai deixar muito claro aos seus discípulos e a todos nós. Ele diz assim, o meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são as varas. Toda vara que estando em mim, essa dá fruto, eu podo para que ela dê ainda mais fruto. Mas toda vara que estando em mim e não dá fruto, eu corto e lanço no fogo. Eu vou repetir, presta atenção. Meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são as varas. Então quem são as varas? Quem são as varas? Isso. Quem é o agricultor?
Quem é o agricultor? Quem é a videira? Aí ele diz: toda vara que estando em mim dá fruto, eu podo para que ela dê mais fruto. Mas toda vara que estando em mim não frutifica, eu corto e lanço fora para ser queimada no fogo. A primeira pergunta que você deve se fazer é: se a videira é uma só, se o agricultor é o mesmo, se todos estão plantados na mesma terra, se todos estão enxertados no mesmo caule, se todos estão recebendo a oportunidade igualitária dos mesmos nutrientes, a mesma água, o mesmo cuidado, a mesma palavra, a mesma oportunidade, por que é que tem varas frutificando e outras não, se ambas estão em Cristo? É a primeira pergunta que você tem que se fazer. Se ambas as varas... Agora eu te pergunto, Cristo falha? Tá, eu não sei, eu achei esse não fraco. Diante de quem eu estou falando? Não estou falando de mim? Cristo falha? É assim. Cristo erra? Cristo engana? Porventura Cristo mente? Porventura Cristo segrega? Não. Então como pode varas, ambas enxertadas na mesma videira que é Ele, mas umas frutificam e as outras não? Ele mesmo vai explicar como isso acontece, é só a gente dar atenção ao texto. Ele vai dizer assim: estai, pois vós em mim, e se as minhas palavras permanecerem em vós. Olha o que ele está explicando. A diferença da vara que frutifica e da não frutifica. Quantas estão nele? Quais as varas estão nele? Se você está entendendo, você vai dizer: todas. A que frutifica e a que não frutifica. Então eu vou te perguntar de novo. Quais varas estão nele? Quais varas estão nele? Agora tem uma outra pergunta que dá a resposta que a gente precisa. E ele está em todas as varas? Não. Porque não é sobre o quanto a vara está nele, mas é sobre o quanto ele se identifica na vara. E só há uma maneira, eu vou repetir isso aqui: todas as varas estão nele. Todas as varas estão nele. A que frutifica e a que não frutifica. Todas as varas estão nele. Mas aonde há correspondência? Aonde há identificação? Qual é a vara que frutifica? Não é apenas a que está nele, porque a outra que não frutifica está também. Mas é aquela que permanece nele. Aí ele explica, ele sai da linguagem poética da agricultura e ele vai direto no cerne da questão. Estai em mim, e as minhas palavras, se elas estiverem em vocês. Então olha o que ele está dizendo. O Pai só vai identificar reconhecimento e correspondência não apenas quando Ele vê você em mim, mas quando Ele me vê em você. Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Há diversas maneiras de sentir Deus. Diversos públicos podem entrar aqui nessa noite, adorar a Deus e através da canção ou até da pregação da palavra, sentir a presença de Deus, chorar e se derramar. Mas o que determina quem frutifica de quem não frutifica não é quem sente, é quem decide diante daquilo que ouviu. É quem vai receber e vai guardar aquela palavra e vai viver aquela palavra. Eu vou repetir, vai viver aquela palavra. Eu vou repetir, vai viver aquela palavra. Eu vou repetir, vai viver aquela palavra. Se você viver esta palavra, Cristo viverá em você. E aí o poder de Deus se manifesta. Por quê? Porque Deus só reage à sua palavra. Guarde essa chave. Deus só reage à sua palavra. Guarde essa chave. Deus só reage à sua palavra. Agora responda para mim. O que provoca a reação de Deus? A sua palavra. A palavra dele. Por isso Jesus continua em João 15 e vai dizer assim: é tudo que pedirdes ao Pai em meu, que sou o verbo, que tenho a palavra, ok? E tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele não diz eu vou pensar, ele não diz eu vou estudar o caso, meu irmão, olha o que está escrito. E tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vai ser dado, vai ser feito. Vai ser feito. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a palavra de Deus
já manifestou tudo aquilo que precisamos. A palavra de Deus é mais real do que o chão que você está pisando. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver se você sente a solidez que está debaixo dos seus pés. Veja se está firme aí o suficiente. Por favor, veja. Você se sente coberto por esse teto, sim ou não? Se chover lá fora, chove aqui dentro? Não, porque debaixo de nós há uma segurança e por cima de nós há uma cobertura. Mas e se eu te disser que a palavra de Deus é mais sólida do que o chão que você está pisando? E que ela tem mais poder de cobertura do que o telhado que te guarda? Se o pastor Jorge decidir fazer uma obra aqui do nada, dependendo da empreiteira que ele chamar em 24 horas, eles arrancam esse teto e arrebentam esse chão, porque isso daqui é matéria e é passageiro. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais. Só que a pergunta é: por que você coloca mais crédito nesse chão que hoje é e amanhã pode não vir a ser? Por que você coloca mais crédito na cobertura de uma casa alugada ou de uma casa própria que está suscetível a qualquer embaraço ou circunstância adversa da vida e fica tratando a palavra de Deus como se fosse um sentimento, como se fosse uma coisa abstrata, como se fosse uma coisa passageira? Pedi e não recebeis, porque não conheceis o poder de Deus e nem das Escrituras. Vocês não conhecem o poder que está nela. Sabe o que ele está dizendo? Quem conhece a palavra se relaciona com a manifestação do poder. Por quê? Porque a maneira de Deus revelar poder é por intermédio da sua palavra. Igreja boa é igreja na palavra. Crente bom é crente que ora a palavra. Hino bom é hino que ressalta a palavra. Quer vitória na tua vida? Cante a palavra, pregue a palavra, ore a palavra, porque Deus se responde ou corresponde com a sua palavra. Escute isso. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nele estava a vida era a luz dos homens. No princípio era o verbo estava com Deus. O verbo era Deus, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então a vida está na palavra. Palavra de Deus, tudo o que eu preciso manifesta. Volta para Gênesis capítulo de número 1 para a gente entender com ainda mais aperto, mais intimidade o que João está falando. Quer ver? No princípio a terra era sem forma e vazia. No princípio a terra era sem forma. Havia trevas, havia o quê? Havia o quê? Não diz havia escuridão. A colocação hebraica aponta para trevas. Camille, tem diferença? Tem. Não está falando apenas sobre ausência de luz. Ouça isso. Havia trevas sobre a face do abismo. Até porque já havia havido precipitação. Sim ou não? Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de... Quem lembra? O Espírito de... Ah lá, ó. Esse pessoal da mídia aí não é brincadeira não. Eu nunca tive diante de uma mídia tão dinâmica. Todos os textos que eu mencionei, eles colocaram ali. Ainda bem que eu não errei nenhum hoje, graças a Deus. Todos. Palmas para a mídia. Chega que é para eles não ficarem vaidosos. E o Espírito de Deus não é o Espírito das trevas, é o Espírito de... É o Espírito de... Se movia sobre a face das águas. Então vou te perguntar, é uma questão racional. Quem está se movendo sobre a face das águas aonde está em trevas? O Espírito de Deus, não é o Espírito das trevas, não? É o Espírito de... Primeira verdade sobre princípio de atuação divina. Não há lugar que Deus não entre. Para ele, como disse Davi, trevas e luz são a mesma coisa, porque nada se esconde diante do seu olhar. Deus não tem medo do escuro, Deus não tem medo do inferno, Deus não tem medo de obra maligna. Ele trafega onde Ele quer, do jeito que Ele quiser. Ele está respaldado, porque toda a Escritura está em seu nome. Por isso Ele vai dizer em Jó, capítulo 41, verso de número 11: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe
dele. Tudo que está debaixo do céu é meu. Tudo que está debaixo do céu é meu. Não tem lugar que Deus não entre. Não tem lugar que impeça a chegada dele. Se ele quiser, ele entra assim no prostíbulo, na boca de fumo. Aonde ele quiser, ele entra. E ninguém pode impedir a sua entrada em lugar nenhum. Tudo é dele. Oh, aleluia! 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 Glória a ele! Oh, glória! Oh, glória! Segunda coisa. Ele está se movendo, não está parado. Veja, veja, veja. O Espírito de Deus está se movendo, mas não está fazendo nada. Pode olhar o texto. Está aí, ó. Se movia sobre a face das águas. Está se movendo, mas está realizando alguma coisa? Está se movendo, mas está transformando alguma coisa? Está se movendo, mas está trazendo à existência alguma coisa? No versículo de número 2, o mover de Deus manifesta alguma coisa? Você ficou até com medo. Mas eu não estou falando o que eu penso, eu estou falando o que está escrito. Então olha para o texto e responda com inteligência. É só olhar para o texto. No versículo de número 2 do capítulo 1, na criação dos céus e da terra, o texto diz que é o Espírito de Deus que está se movendo. O Espírito de Deus está em movimento. Vem de novo que eu estou percebendo que você está com medo. É o Espírito de quem que está se movendo? Ele está parado? Ele está assim? Então responda, Deus está em movimento, sim ou não? Sim. E esse mover é de Deus, sim ou não? Sim. Só que ele está fazendo alguma coisa? Não. Então vou perguntar de novo. Olha para o versículo 3. No 2, tem mover, sim ou não? Sim. Mas tem realização? Não. Tem transformação? Não. Tem criação? Não. Tem sol, céu, lua, estrela? Luz ou qualquer outra coisa? Mas no verso 3, tudo começa a passar a existir. E qual é a diferença? Se o Deus é o mesmo. Está escrito. Tem uma coisa que está escrito no verso 3, que não está escrito no 1. Tem uma coisa que está escrito no verso 3, que não está no 2. É o quê? Vem antes. Vem antes. Porque se sou eu escrevendo haja luz, não acontecia nada. Vem antes. O que tem no verso 3 que não tem no 2 e nem no 1? Alguém já entendeu? Vou perguntar de novo. O que tem no verso 3 antes do haja luz? Porque haja luz não brota. Alguém precisa? O que tem no 3 que não tem no 2? O que tem no 3 que não tem no 1? disse Deus, haja luz. Camila, eu ainda não entendi, vai entender agora. Deus é de princípio e Ele só reage à sua palavra. Presta atenção. A manifestação de quem Ele é pode fazer o que Ele quiser. Por exemplo, Isaías vai dizer que se Ele respirar muito fundo, Ele suga as águas de uma vez só. Isaías também vai dizer, e é lindo, se eu fosse você, eu já estava dando glória, que se Ele esticar a mão, Ele mede a terra e o universo, que você chama de infinito, apenas no antebraço de um dos seus braços. Isaías diz que Ele ajunta um montão de todas as águas e elas viram uma gota em sua mão. Ele poderia fazer existir com um pensamento que Ele quisesse, mas Ele não anula o princípio, qual eu só reajo diante da minha palavra. E disse Deus, haja luz. E o que é que aconteceu? E houve luz. Palavra, palavra. Se tiver palavra vai ter cura. Se tiver palavra vai ter libertação. Se tiver palavra vai ter avivamento. Se tiver palavra vai ter arrependimento. Vai ter arrependimento. É a palavra de Deus. Volta para João 1. É a palavra. Não é Camila,
não é a Assembleia de Deus, não é a Batista, não é a Presbiteriana, amo todas, mas é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, nela está a vida, nela está a luz dos homens, nela está o que o mundo precisa. Por que querem acabar com isso daqui? Você está de brincadeira achando que isso aqui é um livro? E é só um livro? Se isso aqui é um livro, por que você entrar na Coreia do Sul? Do Sul? Do Norte, obrigada. Se entrar na Coreia do Norte, você é preso. Engraçado, se eu entrar lá com um Pequeno Príncipe, ninguém me agarra. Então não me vem me dizer que isso aqui é só um livro. Se eu entrar com isso daqui, perdão pela expressão isso daqui, mas é só para confrontar o pensamento de alguém que olha e diz, isso é um livro escrito por homens. Tecladista, me ajuda aqui para a gente terminar junto, que vai começar a dar para engolir seco. Vem para cá para me ajudar, por favor. Baterista, vem também, que é para a gente fechar junto aqui. Por favor, por gentileza. Se isso aqui é só um livro, por que eu não posso pregá-lo abertamente na China? Por quê? Se isso aqui é só um livro, se isso aqui é só um livro, por que nas bibliotecas da Alemanha, da Polônia, ele foi o primeiro a ser buscado por Hitler para ser queimado? Por que ele escolheu este para ser o primeiro para ser queimado? Se isso aqui é só um livro, por que apedrejaram Estevão, se ele só estava reproduzindo aquilo que Moisés já havia dito e aquilo que Abraão já havia vivido? Ebacana sehemi de calabaia suricandehemi rebaracandaramai. Não querem destruir, abre aspas, os crentes. Querem destruir somente aqueles que falam o que está escrito no livro. Eles não querem fechar as portas da igreja. Eles só não querem mais que a gente pregue o que está escrito no livro. Por quê? Porque o livro está acima do rei, dos reinos e dos governos. O livro é Cristo, e Cristo é a sua palavra. Segura só um pouquinho para a gente encerrar aqui, ó. Tem mover? Tem Deus, mas não tem manifestação de? Tem mover, tem Deus, mas não tem manifestação de? Pode ter mover, pode ser de Deus. E olha que é uma pentecostal que está falando. Eu entendo de mover. Brincadeiras à parte, preste atenção. Pode ter mover, pode ser de Deus. Mas se não tiver manifestação de, não muda nada, não transforma nada, não converte ninguém. Porque até Deus, que poderia ter feito tudo o que existe e há, com uma manifestação ou uma expressão não verbalizada de tudo que passou a existir, não fez para respeitar o princípio. Por isso o autor da carta aos Hebreus vai dizer assim: porque céus e terra, tudo o que existe e há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Eu quero encerrar dizendo uma coisa muito importante que tem norteado não só a minha vida, mas a vida de todos aqueles que temem e que querem conhecer mais de Deus. A luz, que é a palavra, resplandece nas... O texto não diz. Escuta isso aqui. A luz, ela expulsa as trevas. Só que ela faz isso sem mandar elas saírem. Como assim, Camila? Elas não dizem para as trevas saiam, elas apenas se manifestam. Quando você acende a luz lá na sua casa, ela fala? Acendi escuro, pode sair. Quando você acende, a luz dissipa. O que ela faz? Ela atravessa. Presta atenção.
para Deus manifestar através da sua palavra a luz no mundo, Ele antes disse: saiam trevas. Pare de gastar toda a sua energia mandando elas saírem. Use a sua energia manifestando a palavra de Deus. Você sabe por que o mundo está irado com essa nova temporada de homens e mulheres ousados e corajosos na defesa, ou melhor, no testemunho de Cristo? Porque nós não estamos dizendo apenas saia. Não. Nós estamos apenas manifestando aquilo que a palavra de Deus já disse. E isso é o suficiente para que eles fiquem empolvorosos. Eu vou te dar um exemplo. Jesus é tão, e de fato a manifestação da palavra, que se liga nisso daqui. Quando ele chegou em Gadara, ele não precisou procurar demônio nenhum. O que aconteceu? Quem lembra? Foi eles que foram até ele. Lembra o que eles falavam? Já vieste nos atormentar. Se Jesus fosse uma pessoa comum, acho que ele ia dizer: mas eu não falei nada. Não precisa, a tua presença, a tua vida, o que tu carrega, quem você é. Ah, Camila, mas aí é Jesus. Não, não é só Jesus. Ele nos deu esta autoridade debaixo da sua palavra. Ele não olhou pra gente e disse: vocês são um estalinho. Ele não olhou pra gente e falou: vocês são uma bombinha. Ele não olhou pra gente e disse: vocês são um entretenimento gospel. Ele não olhou pra gente e disse: vocês são o fantoche da República. Não, ele olhou pra gente e disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. As trevas não prevalecem contra ela. As trevas não prevalecem. Elas não prevalecem. Guerreiam, mas não prevalecem. Brigam, mas não prevalecem. Oh! O texto não diz que elas não lutaram, mas diz que elas não prevaleceram. Pode ficar de pé, já vamos encerrar. Essa é a ocasião, essa é a oportunidade. Pastora Camila, tem gente que vê que Sim. você quer aceitar Cristo. Eu não tenho dúvida disso. Olha aí. Amém. Mas escute. A luz resplandece nas trevas e ela dissipa as trevas. Então veja, não é sobre você falar somente Cristo, mas a sua fala tem que traduzir todo o seu estilo de vida. Aí você não vai só falar, você vai manifestar a luz de Cristo. Veja, e disse Deus: haja luz, e houve luz. João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então eu vou perguntar de novo: está dizendo que não lutaram? Está dizendo que não guerrearam? Está dizendo que não tentaram? Não, teve isso tudo, mas no final não prevaleceram, não venceram. Eu quero que você entenda nessa noite que aconteça o que acontecer, veja o que você vier na mídia, é a tentativa de uma história que a gente já conhece o final. Então não reda o pé do cristianismo que você serve. Quem conhece o final da história não sai da frente da batalha. Quem conhece a palavra, ei, crente não tem medo do diabo e nem da sua perseguição. É por isso que a orientação é: se for obra da carne, foge. Se for obra da carne, foge. Fugir das tentações da carne. Agora, sobre o diabo, a palavra é muito clara: resistir. E ele fugirá de vós. Camila, eu não estou entendendo. Resista pela tua família. A droga sai, o filho fica. A bebedice sai, o marido fica. Oh, as trevas saem, a família fica. O divórcio vai bater em retirada. O casamento fica. Resista.
resista. Qual é a única maneira de resistir? Pela palavra. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Agora, Camila, de que maneira esta palavra ganha vida e poder em mim? Fazendo o que disse Jesus: estai, pois, vós em mim, e as minhas palavras em vocês. Muitas pessoas gostam do culto, da igreja, da presença de Deus. Só que elas ouvem a palavra, mas não deixam a palavra entrar para mudar seus hábitos. Se alguém conseguir me trazer um copo e uma jarra de água agora, eu vou mostrar isso visivelmente como é. A gente conseguiria alguma jarra lá dentro transparente? Transparente? Pode ser. Um só tá bom. Como tem pouca água e depois eu vou beber a água todinha que está nessa jarra, ninguém vai mais beber. Então vou pegar dessa que eu já bebi e colocar aqui para ficar bastante água. O copo somos eu e você. Então o copo sou eu, ok? Deixa eu ver se você está entendendo. Quem é o copo? Isso. A jarra bem maior, grandona, só para tipificar, tá? Ele jamais caberia aqui dentro. A jarra é Deus, fonte de tudo, inesgotável. Dele, nele, por ele, para ele, tudo por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí vamos lá. Ele é o que eu preciso, ele é o que eu tenho, ele é quem amo, ele é quem eu desejo, ele é tudo. Nele eu quero frutificar, nele eu quero florescer. Ok. Aí vamos lá, olha como é que funciona. Você começa a servir a Deus, a vir à igreja, e Ele vai te enchendo. Você vai amando, vai conhecendo e vai cumprindo o que diz a palavra sobre como se conhece Ele. Não apenas conhecendo, mas prosseguindo em conhecê-lo. Aí Ele vai te enchendo. Camila, eu quero mais de Deus. Camila, eu quero mais da palavra. Camila, eu quero ser cheia do Espírito Santo. Camila, eu quero falar em línguas. Eu quero os dons de Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo. Deus, eu quero a tua presença. Eu amo a tua presença. Eu me deleito em ti. Deus, me enche. Deus. Depois que já está cheio, o que começa a acontecer? Deus. Ok. Mas ainda não acabou. Você olha para isso daqui e você pensa assim: que extraordinário, que maravilhoso. Mas e se eu te disser que ainda não é o que Ele quer fazer? Eu não vou falar muito, mas quem puder entender, entenda. Você pode começar e ficar assim, mas o desejo dele é que você o anseie tanto, que você não se torne mais apenas o receptáculo de quem ele é. O que ele quer é isso aqui. É isso que ele quer. A oração de Jesus disse isso, pastor Jorge. Ele disse: Pai, eu não os peço que tire do mundo, mas que os guarde no mundo, para que eles sejam um comigo, como eu sou um com você. Ele não quer que você seja dois, Ele quer que você seja um. Camila, eu não entendi. Aonde você entrar, Jesus entra através da tua vida. Aonde você tocar, Ele toca por intermédio das suas mãos. Quem está ouvindo, eu posso ouvir um amém. Posso ouvir um glória a Deus. Posso ouvir um graças a Deus. Vai funcionar assim, debaixo dessa palavra, que é Ele. Vou contar de 1 a 3 agora. Quando eu disser 3, quando eu disser 3, você vai levantar a mão do lugar que você está. Então presta atenção. Ouça, para só levantar a mão quem estiver dentro dessa oportunidade. Quando eu disser 3, vai levantar a mão aquelas pessoas que vêm à igreja, amam o Senhor. Não, Camila, eu venho à igreja, mas eu estou desviado há muito tempo. Desviado não frequenta culto, ainda mais terça-feira. Que raio de desviado é você? Você não sabe ser desviado não, menino. No mês que a gente está em Minas Gerais, era facinho tu encontrar qualquer rocha.
Mas não, vem para cá de Deus. Aí quer dizer para mim que é desviado? Desviado não frequenta culto. Não, Camila, mas é que eu estou afastado. E eu estou distante muitos anos. Engraçado, não ficou distante o suficiente a ponto de esquecer o caminho. Boa. E sabe por que você está aqui? Porque você o ama, porque você tem temor. Você diz assim: eu não sou crente não, mas eu vou falar bem rasgado, porque onde é o Espírito de Deus, ali também é liberdade. E eu estou sentindo essa liberdade porque o Espírito de Deus está aqui. Você está aqui e você diz assim: não, Camila, eu vim porque eu gosto, mas eu não sou crente não. Tu não é crente? Sabe como é que eu sei que tu é crente? Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. Vou mais, hein? Camila, se eu sou crente, eu não preciso tomar decisão. Precisa. Porque nem todo crente é salvo. Mas todo salvo é crente. Uai, qual é a diferença, Camila? Aí, ó, o mineirês já me pegou, já tô no uai. E qual é a diferença? A diferença é que eu sei que você crê em Deus. Quando a coisa aperta é para Ele que você corre. E para escandalizar quem é religioso, Deus ainda fala com você. Só que isso não é garantia de salvação. Você pode ser abraçado aqui, amado aqui, prosperar aqui, mas para entrar no céu a condição é específica. E não foi a religião, não foi a igreja. Isso está acima de tudo que você aponta como religião. Foi Jesus Cristo que disse. Olha para mim. Ele disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Por favor, escute isso aqui. Mas aquele que se envergonhar de mim, ouve isso. Ele não diz aquele que não crê. Porque se está aqui, crê. Ora, se crê, o problema da maioria das pessoas que amam e creem é que elas sentem vergonha de tomar a decisão. Vergonha do quê? Da consciência dos seus pecados, dos seus erros, ou de não se acharem santas o suficiente. A vergonha de não querer ser um crente relaxado como alguma referência que você conheça. Só que Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: você não é servo da sua consciência, você é meu servo. Que é isso? Não aceite com que a culpa da razão de você saber quem você é tire de você a redenção do que Jesus já promoveu por você. Qual é a forma então, Camila? O que eu faço se eu sinto vergonha? Tu vai meter a vergonha no bolso e vai levantar a mão com vergonha e tudo. Por quê? Porque a vergonha é passageira, mas tua salvação é eterna. Eu não nasci num lar cristão. Não nasci num lar cristão. Entreguei a vida para Cristo. Primeira Igreja Batista da Posse, um culto como esse. Peguei esse corredor. Eu estava vestida de bermudinha, samba canção, barriga de fora e camisete do Piu Piu, acredita? Tênisinho de camuça, porque meu negócio, pastor Jorge, era o seguinte: esperar o culto acabar para poder ir para o baile. Não, você não vai conseguir ver essa cena. Depois que Jesus paga a dívida, não fica nem lembrança. Mas eu morri de vergonha. Mas eu fui assim mesmo. Porque eu entendi que a vergonha era passageira, mas que a obra de Deus estava só começando. Então não é Camila, não é igreja, foi Jesus. É por isso que eu não posso retirar essa condição só para você ficar confortável. Camila, eu vou ter que levantar a mão? Vai. Vou ficar bem para trás, que é para ver se eu consigo enxergar a maioria. Quando eu disser 3, você que ama ao Senhor, que está na videira, que sente a presença, mas que não viverá a correspondência do reino, se não frutificar, que é o que? Decidir. Vai ter que escolher um lado, meu filho. Vai ter que tomar uma posição hoje. Ai, Camila, mas eu tenho uma situação tico-tico no fubá. Levanta a mão você, tico-tico e fubá. Camila, eu estou com um bagulho que eu tenho que distribuir ainda hoje. Vem você o bagulho. Se o fornecedor tiver aí, pergunta se ele quer entregar a vida para Jesus também. Porque Jesus não disse se arruma e vem. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos... Camila, mas eu vou do jeito que eu estou. No caminho ele te ajuda. Mas essa decisão ele não toma por você.
Eu conto 1. Igreja Batista Getsemane, comece a orar, sem levantar as mãos, mas comece a orar, comece a orar. Repreenda agora toda a timidez, manifeste a luz da palavra na intercessão. Comece a orar. Senhor, aonde houver uma alma desejosa de Ti, reconhecer hoje, de tomar uma aliança contigo, de se agarrar à Tua palavra, no mundo onde tudo é relativo, onde tudo é opcional. Ah, Senhor, aonde está a alma corajosa, que decide se ao Teu lado hoje. Eu conto 2. Camila, sou eu. É para mim que Deus está falando, 2,5. Se é você, prepara para tomar impulso. Quando eu disser 3, você vai levantar a mão bem alto, vai ficar com ela estendida aí no alto. É 1, é 2, é 3. Se é você, levante sua mão. Eu quero orar por você. Fique com a mão estendida, fique com a mão estendida. Vou começar pela galeria. É 1, é 2, é 3. 4, 5. 6, 7, resgata, 7, Pai, resgata vidas, 8, Pai. 9, 10, liberta vidas nesta noite, 11, Pai. 11, 12, 13. Agora aqui embaixo, mantenha as mãos estendidas. 14, 15, Aleluia, salva, Pai. 16, 17, liberta, 17, 17, liberta, mais Pai. 18, Liberta. 19, Liberta. mais alguém, 18, 19, Liberta, Pai. Liberta, 20, Pai. 20, Liberta. 20, aonde? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28. As 14 que estão, ou 12 que eu contei na galeria. Vocês estão aqui para recebê-los? Às 14. Não me lembro agora se na galeria foi 14 ou 12. Desce pelas escadas, vem que eu estou te esperando. Vem que nós vamos orar por você. Camila, é comigo. Deus falou comigo, eu vou tomar uma decisão hoje, vem. Desce com ousadia, vem. Você que está aqui na nave, que levantou a mão, sai do teu lugar e vem aqui para o altar receber a oração. Vem para cá. Vem para cá viver na palavra. Vem para cá manifestar uma decisão diante da palavra que você ouviu. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome uma decisão. Vem. Eu vou te dar mais um tempinho. Só quero falar uma coisa. A palavra de Deus diz assim: e se é que ouvirdes, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus hoje, Elias, Samuel, não endureçais o coração. Divino. Olha o que o texto diz: eis que estou à porta. Eu estou aqui parada, e eu não tenho necessidade de esticar esse momento, e nem quem está aqui de pé intercedendo, porque já são salvos. Só que Deus está dizendo assim para mim: calma, porque eu ainda estou batendo na porta. Deixa eu te contar uma coisa sobre quando Jesus bate na porta. A gente pensa assim quando chega uma visita em casa. Me ouça. Se a pessoa chegar, bater na tua porta e a casa estiver virada do avesso, você pensa assim: não posso abrir, minha casa está uma... A gente sente vergonha e a gente pensa assim: primeiro eu vou arrumar, e depois que eu arrumar eu marco um almoço e chamo fulano. Sim ou não, gente? Primeiro eu vou arrumar, depois que eu arrumar eu vou fazer um convite, vou botar uma mesa bonita e chamo a pessoa que eu quero. É assim ou não é? Jesus está dizendo: mas comigo não. Quando eu bater na porta do seu coração, não arrume a casa primeiro para abrir para mim depois, porque bater na tua porta é uma oportunidade. Escute. Não há bagunça nenhuma aí dentro que eu já não consiga ver estando aqui do lado de fora. Deixa eu entrar. Me deixa entrar. Meu Deus, eu quero entrar. Você pensa assim: eu vou montar a mesa, e o Senhor diz: não, deixa comigo, eu faço o jantar. Por que eu estou fazendo isso? Vou passar para o pastor Jorge orar, mas é porque o Senhor está falando aqui comigo.
Tem gente aqui na galeria e aqui que precisa ter mais atenção e perceber que eu estou. E não importa a bagunça que está aí dentro. O Espírito de Deus está dizendo: abre que eu arrumo contigo. Eu não sou amigo que só entra na tua casa quando está arrumada, não. Eu vou te ensinar como é que se faz uma faxina. Se você está no seu lugar e você disse assim: eu sei que esse convite é para mim, mas eu fiquei retido aqui, Camila, pela vergonha. Só que enquanto você está falando isso, Deus está me dando tempo para eu sair do meu lugar e ir ao altar. Camila, vai ter que ir aí, eu não posso ficar aqui não? Não! Porque foi Ele que disse: quem me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do meu Pai e dos anjos que está no céu.